Olá, gente! Tudo bem com vocês? Boa tarde, saudações. Aqui é o Thiago. Esse é um vídeo para o meu canal Forex com Thiago Lacerda. É um tema solicitado que, bom, normalmente nos últimos dias eu tenho feito vídeos curtos, mas como essa pergunta ela merece que a gente se estenda um pouquinho mais nela, eu vou pedir um pouco de paciência e que vocês acompanhem a minha linha de raciocínio. O tema aqui é sobre a longevidade do trader. Isso mesmo, né? A ideia de quanto tempo o cara dura no play, quanto tempo o cara dura no mercado. E essa dúvida nasce porque as estatísticas mostram que 95% dos traders eles não têm uma duração consistente acima de 2 anos de operação. E isso se dá por N motivos, especialmente por alguns erros conceituais e falhas de processo que a gente observa na questão brasileira, na cultura do trader brasileiro. E isso acaba gerando, por fim das contas, né, uma falsa imagem de que a especulação financeira, o trade, como a gente conhece vulgarmente, ela seja algo completamente ilusório, infrutífero e que não dá resultados. E as estatísticas demonstram isso. Afinal de contas, 95% é uma estatística oficial, porque vem por parte das próprias CVM, 95% dos CPFs que se aventuram nessa parte especulativa não tem duração de vida, não tem longevidade no mercado. Ficam no máximo aí 1 ou 2 anos e acabam saindo da modalidade e não conseguem viver dessa modalidade, não conseguem transformar essa modalidade em uma profissão, em uma forma onde a pessoa consegue o seu sustento, consegue a sua rentabilização, a sua geração de renda a partir disso, ok? Então eu queria assinalar alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante da gente considerar é o seguinte: curva de aprendizagem. Eu já vi vários orientadores dizendo que esse negócio de curva de aprendizagem é um mito. E pessoal, não é um mito. Curva de aprendizagem é uma questão verdadeira. Você precisa criar na sua mente um arcabouço de conhecimento substancial, suficiente, para você gerar um alicerce do teu comportamento como investidor. Se você não tem a estratégia correta e o conhecimento correto, ou seja, se você não passou por uma curva de aprendizagem com as técnicas corretas, dificilmente você vai alcançar consistência em qualquer mercado. Não somente no mundo dos traders, mas até mesmo no mundo dos investidores clássicos. Apesar de que os investimentos clássicos, a exigência de uma curva de aprendizagem mais ampla, ela é bem menor. Eu diria que até mais fácil. Você, com muito mais simplicidade, alcança consistência nos teus resultados sem ter necessidade de um desenvolvimento de aprendizagem tão longo. E aqui, nesse ponto número 1, a gente pode subdividir em alguns aspectos, como por exemplo, muita gente acredita então que por a curva de aprendizagem ser tão ampla ou mais necessária, você precisa despender de fortunas fazendo cursos, faculdades e, sabe, coaches e desenvolvimentos complexos, quando na verdade não. É claro que um curso, quando for um curso de qualidade, ele vai te ajudar. É claro que uma academia, uma faculdade nesse ou naquela área vão te ajudar. Agora, não é o curso propriamente dito que vai garantir o sucesso no mundo especulativo. O que vai garantir o sucesso no mundo especulativo é você combinar esse ponto número 1, que é a curva de aprendizagem, com outros elementos. Um segundo elemento que eu verso sempre para os meus alunos é a questão da mentalidade do perfil. Isso mesmo, nem todas as pessoas possuem perfil psicológico para encararem de frente a especulação financeira. E devido ao fato de não terem habilidades emocionais necessárias ou não terem habilidades para desenvolver de forma coerente, de forma razoável o aspecto emocional, essas pessoas acabam, devido a N fatores emocionais, como estresse, como ansiedade, angústia, depressão, etc., sendo abatidas no mercado. E aí nem é tanto uma questão técnica, às vezes essa pessoa conhece a técnica, conhece as ferramentas, mas o seu elemento psicológico ainda não está trabalhado. E não é de um dia para o outro que você consegue trabalhar isso. Às vezes demora um tempo até que a pessoa consiga realmente se desenvolver emocionalmente
para poder trabalhar de forma especulativa. E aí onde começa que as estatísticas são tão contrárias à questão do especulador. Porque a maior parte, eu diria 90%, 95%, aí vem as estatísticas, obviamente, que demonstram, né? Das pessoas que se aventuram nessa área, nessa modalidade, elas não estão dispostas a dar tempo ao tempo. Tanto para aprender uma técnica consistente, como também gerar o emocional coerente com essa modalidade de investimento. Então não significa que o trader é uma ilusão, ou o trade é uma ilusão, ou que não dá dinheiro, ou que não dá resultado. Mas sim que a pessoa ela não está suficientemente preparada para se adequar àquela função. É como você ser um piloto de avião, né? Seja um avião comercial ou até mesmo da aviação bélica, né? A aviação de guerra, por exemplo, a Força Aérea. Não é qualquer pessoa que consegue, não é por simplesmente querer que você vai conseguir. Você precisa ter toda uma característica primária de perfil psicológico, até de perfil físico, para conseguir se tornar um piloto de caça da Força Aérea, por exemplo. Então, algumas pessoas, infelizmente, não têm esse perfil, e por mais que elas desejassem se transformar num piloto de aviação militar, essa pessoa não tem perfil, ela não vai conseguir. Porque exige o físico correto, exige as habilidades mentais, a velocidade mental correta, o emocional correto, e às vezes a pessoa não alcança essa característica. Isso não significa que ela não possa encontrar outra modalidade que também lhe preencha e lhe agrade. Então, de repente, ela não vai conseguir ser um piloto de um caça, né, da Força Aérea, mas ela pode ser um piloto comercial, um piloto de um avião de suporte, entre outras tantas variações dessa mesma profissão. Trazendo para o mundo dos investimentos, é isso. De repente, uma modalidade mais agressiva, como Forex, talvez você não tenha perfil, mas talvez se você observar, de repente, o mercado de opções, o mercado futuro, tenha mais a ver com você. De repente, você não teve sucesso no mini índice, no mini contrato, mas você vai se dar muito bem no mercado de Forex e vice-versa. Na realidade, você tem que encontrar o seu estilo, encontrar a sua técnica, encontrar os elementos que possam garantir que você tenha sucesso nas suas operações. E um terceiro e último elemento que eu sempre também coloco nos meus cursos, minhas aulas, é a questão da automatização. Ou seja, você tem que criar uma disciplina de vida que te permita executar esses dois primeiros pontos de maneira constante para que você tenha desenvolvimento. Como isso não acontece de um dia para o outro, muitas pessoas elas se defraudam, né? Como se diz, se decepcionam com os resultados do mercado. Por quê? Porque talvez elas já alimentaram expectativas infantis. Isso mesmo, ou seja, criaram expectativas completamente ilusórias que não correspondem à realidade. Eu, em conversas com alunos, seguidores, muitas vezes o cara ele chega com dúvidas do tipo: se eu depositar $1.000, eu consigo viver do mercado de Forex? Ou seja, o cara quer depositar $1.000 e tirar 2.000 por mês. Quer dizer, não é assim que funciona, né? Ou seja, a pessoa está entrando no mercado com uma expectativa completamente infantil, completamente ilusória. Então, primeiro tem que passar pela curva de aprendizagem. Tem que desenvolver habilidades emocionais e psicológicas necessárias. E tem que desenvolver a disciplina e ter a paciência para que isso mature, ou seja, ela alcance uma maturidade. Isso não vem de um dia para o outro. Então, finalizando, nesse último ponto que eu acabei de mencionar, reduz as tuas expectativas. Coloca as tuas expectativas num patamar coerente com a realidade, certo? Então, se você tiver uma tônica de percentual, né? Uma rentabilidade em torno de 1 a 2% ao mês, que é uma rentabilidade razoável para qualquer investidor. Então, não significa que você vai conseguir sempre isso de forma fixa, mas ao mesmo tempo vai ter meses que você vai ultrapassar isso em termos de ganho. Se você lidar com uma média de rentabilidade de longo prazo e traçar isso 2%, então fica bem mais fácil você calcular um resultado e saber o quanto que essa particularidade de mercado pode te gerar para você se sustentar. Então, se você precisa aí de, por exemplo, $2.000 ao mês para poder se sustentar, e você vai traçar uma métrica de 2% como média, então, tendo $100.000 aplicados, você já conseguiria, num mercado especulativo, fazer o teu trabalho. E aí tem um outro ponto também
você não precisa ser somente um especulador. Você pode ser um investidor defensivo e, em paralelo, se desenvolver como trader e aprender, e com toda a paciência do mundo, todo o cuidado, toda a articulação necessária para que você vença a curva de aprendizagem, conquiste as habilidades psicológicas que você precisa e tenha uma autodisciplina autocentrada, ou seja, aplicada na tua vida, esses três pilares básicos, não importa o tempo que demore, você com certeza vai atingir consistência. E vai fazer parte desses 5% que são a minoria dos especuladores que podem sim viver de mercado especulativo. E existem, e eu conheço pessoalmente, provo para vocês, diversas pessoas que vivem de mercado e não são enganadores, como alguns orientadores financeiros ventilam pela internet de forma absolutamente leviana. Então assim, pessoal, como eu consigo versar pelos dois lados, né, e conheço pessoas de sucesso em ambos os lados, tanto na parte dos investimentos defensivos, né, como holder clássico, e também como investimentos especulativos, no caso do mercado de Forex, que eu atuo também, ou no próprio mercado de ações, mini contratos, mercado de opções, etc., e conheço essas pessoas de perto, eu sei que sim, é possível. E apesar de ainda a maioria dos brasileiros que se aventuram nessa área não conquistarem o sucesso pretendido, isso não significa que a modalidade seja uma ilusão, um cassino, uma mentira, ok? Então é muito leviano e muito tendencioso você generalizar e dizer que todos os traders são mentirosos, todos os traders só ganham dinheiro quando vendem curso. Não é verdade. Eu conheço e provo para vocês que existem traders que conseguem viver de mercado. Agora, cada um acredita naquilo que quiser, né? Normalmente o ser humano ele configura suas crenças de uma maneira a tentar se satisfazer em cima das crenças, né? Satisfazer as suas ilusões, alimentar as suas próprias ilusões em relação ao mercado financeiro. Eu aconselho que você não faça isso, que você não crie ilusões e também não crie expectativas infantis. Coloque o pé na realidade e veja aquilo que é realmente e aquilo que os outros dizem. Então, na verdade, esse fundamento aí se finaliza da seguinte forma: algumas pessoas aceitam o mundo do jeito que as outras pessoas dizem como o mundo é. E tem aqueles poucos que procuram saber como o mundo é realmente. No mercado financeiro isso é uma verdade muito sólida, quer dizer, ou você entende o mercado financeiro como os outros dizem que é e você acreditou, ou você vai para cima e procura saber como o mercado é realmente. Eu procuro fazer parte dessa segunda linha de pessoas, então eu quero que os meus seguidores e alunos aprendam como o mercado é. Então, se hoje essa longevidade do trader é de 2 anos, é por culpa do trader e não do mercado. Tá? É por culpa desses caras que aceitam os golpes, que acreditam e que acabam dando material para esse tipo de situação. Se você mudar esse paradigma em você mesmo, você passa a fazer parte desse percentual menor de pessoas, essa estatística menor dos 5, 4, sei lá, por cento daqueles que vivem de mercado, ok? Se você quiser aprender mais sobre o mercado de Forex, aqui no canal tem um vídeo sobre o desafio de 21 dias, que é o meu grupo de mentoria absolutamente gratuito. As condições para você participar, basta você acessar o vídeo e aprender e entrar em contato comigo nas redes sociais, os links estarão na descrição e eu faço muita questão que você faça parte e ficarei muito feliz em poder te ajudar a compreender melhor esses aspectos do mercado. Obrigado por ter assistido, se inscreve, compartilha, dá o like e até a próxima, pessoal.